Muito bem, pessoal. A gente está começando agora a nossa terceira unidade dentro do que foi programado para essa disciplina. Nós vamos hoje falar sobre a fisiologia neuromuscular e o exercício, né? Essa é a unidade como um todo. Especificamente nesse momento a gente vai ver como são as solicitações da força muscular para o desempenho e para a saúde também, não somente para o desempenho, mas para o dia a dia das nossas ações. A gente sabe, já vimos a importância da produção de energia para a gente poder fazer as nossas atividades no dia a dia, sejam elas atividades domésticas, laborais, né, ou esportivas, de lazer, mas é interessante a gente entender como que esse processo como um todo vai acontecer. Então, o Roger Enoka, que é um grande fisiologista, ele certa vez definiu o músculo como sendo um grupo de máquinas moleculares que convertem a energia proveniente dos alimentos em força. É um processo justamente que a gente viu na unidade passada chamado de bioenergética, de converter os alimentos, né, as gorduras, os carboidratos, especialmente as proteínas com uma menor participação, em energia utilizável para poder fazer o movimento corporal acontecer. Então, como que eu utilizo esses substratos para poder fazer a ressíntese do ATP e deixar esse ATP disponível para poder fazer as contrações e relaxamentos musculares ao longo das minhas atividades. Os músculos, então, apresentam a partir disso duas principais funções, né? Uma delas é a produção de força, e essa força vai ser utilizada tanto para a locomoção como para a mecânica ventilatória que a gente vai utilizar, né, para toda a mobilização da caixa torácica, né, para expandir, retrair a caixa torácica, fazendo a mecânica ventilatória acontecer, e inclusive para a sustentação postural. Obviamente, a gente vai pegar outros elementos específicos, né, de utilização da força, movimentos de uma forma geral para poder mobilizar objetos e tudo mais, sustentar meu corpo, né, em certas posturas, tudo isso vai ser importante a força. Mas ela também, o músculo também vai ter o papel de produzir calor durante o estresse térmico. A gente também já pegou alguns exemplos a respeito disso nas unidades anteriores, mostrando que uma das coisas que acontece naturalmente quando a gente é exposto a um estresse térmico negativo, ou seja, uma região extremamente fria, há uma tendência de resposta do nosso organismo, entre outras coisas, de gerar aquele chamado tremor muscular. O tremor muscular nada mais é que uma sequência, né, ou várias sequências de contrações e relaxamentos do músculo, que vão gerar muita quebra de ATP para que isso aconteça, e essa quebra de ATP vai liberar energia, e essa energia, em grande parte, vai ser convertida sob a forma de calor. Então, vai produzir o calor a partir do estresse térmico. Então, a importância das funções musculares para o nosso dia a dia. Sempre que a gente pensa em aplicação da força, ao menos quando relacionada ao esporte, a gente já tem em mente uma série de aplicações diretas da força, aquelas modalidades esportivas ou tipos de prática de exercício ou de esporte que vão demandar, obviamente, essa aplicação direta da força. Então, levantamento de peso, vários tipos de lutas, né? Um boxeador vai desferir um golpe no adversário, ele precisa ter excelentes níveis de força e principalmente de potência muscular, entendendo a potência como a força vezes a velocidade, ou seja, não é só a minha capacidade de gerar força, é a capacidade também de fazer o movimento em alta velocidade, gerando uma maior potência. Então eu preciso de aplicação direta da força e da potência muscular, ou seja, da função muscular, para poder fazer com que esses movimentos aconteçam de forma mais eficaz. Outros tipos de modalidades esportivas também, que vão, às vezes, não ao longo de toda a prática do esporte, mas em alguns momentos especificamente, como a gente vai ter no vôlei, no futebol, no handball, você vai ter em alguns momentos em que a aplicação da força diretamente, da potência muscular, vão ter uma importância muito grande. Mas não somente esse tipo de modalidade esportiva vai ser beneficiado,
né, pelo treinamento de força ou pelo desenvolvimento aumentado da força. Então, o que a gente percebe é que já existem várias evidências demonstrando que modalidades mais típicas do endurance, ou seja, que a aptidão cardiorrespiratória é o principal elemento, né, as provas de longa duração, do ciclismo, da corrida, da natação, do remo e outros tipos de modalidades, do esqui, né, que possam aparecer, modalidades que vão demandar longa duração também podem ser beneficiadas pelo treinamento de força, ou pelo menos o desenvolvimento paralelo da força, para poder melhorar a performance, o seu desempenho nessas modalidades específicas. Então, houve já alguns estudos demonstrando que raros os corredores de rua deixam de praticar alguma forma de treinamento de força. Pode ser força tradicional, pode ser a pliometria, que é algo feito com saltos, né, fazendo o chamado ciclo de alongamento e encurtamento, treinos funcionais. Existe uma série de possibilidades diferentes, mas que vão gerar ao desenvolvimento da força e da potência, e a gente vai entender que músculos mais fortes eles protegem mais as articulações, reduzem a nossa possibilidade de se lesionar, né, que eles vão gerando, principalmente quando o treinamento é feito, né, pensando-se, né, no desenvolvimento também da propriocepção, não apenas da força propriamente. Então tem uma série de benefícios associados a esse tipo de treino, esse desenvolvimento da força. Né. É importante a gente entender que mesmo quando não existe diretamente uma melhora do VO2 máximo desses atletas, outros elementos associados à performance aeróbica, performance de endurance, também podem ser beneficiados. Então, mesmo que o meu VO2 máximo não seja aumentado, é importante saber que esses treinos paralelos de força não comprometeram o VO2 máximo, isso é importante saber, se não melhorou, pelo menos não atrapalhou, mas que há um benefício do ponto de vista da chamada eficiência mecânica ou economia de corrida, economia de movimento, que significa dizer que eu consigo produzir mais trabalho, né, fazendo o mesmo tipo de investimento de energia, né, de substratos energéticos e tal. Então eu consigo gerar mais trabalho em retorno, trabalho entendido aqui como a força vezes o deslocamento, né, uma variável física. Então eu consigo, por exemplo, percorrer distâncias maiores utilizando a mesma quantidade de combustível energético, simplesmente pelo fato de eu ter tido um maior desenvolvimento da força. Mas, obviamente, eu não posso ignorar que tarefas do nosso dia a dia não esportivas, desde tarefas laborais, tarefas domésticas, coisas simples, né, como fazer compras no mercado, né, carregar objetos pesados, fazer mudança, subir escadas, carregar um filho no colo, né? Todas essas atividades vão demandar, obviamente, níveis apropriados de força e, eventualmente, até de potência muscular. Não se iludam que o idoso que tenha maiores níveis de força e potência muscular, ele consegue subir escadas com mais facilidade, né? Inclusive, fazendo uma menor solicitação dos componentes cardiorrespiratórios. Então fica mais fácil ele realizar essa tarefa pelo fato dele ter maiores níveis de força e de potência muscular. Isso a gente vai ver, pessoal, ao longo de toda a vida, na verdade. Mesmo crianças bem novinhas vão necessitar de um desenvolvimento de força. Isso acontece naturalmente quando ela começa a aprender a engatinhar, quando ela tenta sair dessa posição, né, quadrúpede momentaneamente aqui, né, do engatear, para começar a ficar sentado, de repente ficar em pé. Tudo isso é dependente do desenvolvimento da força. Lembra que a gente falou da questão da sustentação postural? É isso que a gente está tentando fazer, o que a criança está tentando fazer. Né? Gestantes também, né, como tem por conta da gestação, acaba que o centro de gravidade tende a ser deslocado um pouco mais anteriormente. Isso faz com que haja uma maior necessidade de produção de força de toda a cadeia posterior para poder se sustentar. Pessoas que apresentam qualquer forma de limitação locomotora, alguma deficiência locomotora, seja ela
temporária ou seja permanente, também vão precisar desempenhar níveis de força compensatórios para poder fazer os seus deslocamentos. A qualquer fase da vida, né, isso é muito comum em escolares, né, carregar mochilas, às vezes mochilas extremamente pesadas, também vão exigir níveis de força, e obviamente quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é que a força vai diminuindo por uma série de razões que a gente vai ver já já, e o desenvolvimento da força nessa fase da vida se torna ainda mais crucial. O que a gente vê é o seguinte: a função muscular, ao longo das fases da vida, ela vai sendo variada. A tendência natural é que a gente vai aumentando a função muscular, né, da infância, adolescência, até chegar à vida adulta, mas, infelizmente, quando a gente ultrapassa a barreira ali da quinta década de vida, ou seja, a partir dos 40 anos de idade, nós estamos entrando na nossa quinta década de vida, há uma tendência natural, isso é fisiológico, significa que não tem nada errado isso acontecer, porque é o processo natural do envelhecimento, a tendência é que a minha função muscular vai diminuindo. Embora seja fisiológico e natural, não quer dizer que a gente queira que isso vá acontecer. Porque com o passar do tempo, se nada for feito para reverter essa situação, a tendência que vai acontecer é que a gente, já na terceira idade, ou até mesmo um pouco antes disso, ultrapasse aquela linha que delimita o nível da autonomia funcional. Significa dizer que a partir do momento que a minha função muscular cai tanto, cai demais, eu começo a ter dificuldades de realizar tarefas simples do dia a dia. Lembra aquela história de empurrar o carrinho no supermercado, carregar um filho, uma criança no colo, subir escadas? Tudo isso começa a ficar extremamente complicado para uma pessoa com mais idade e que esteja com uma função muscular tão deteriorada. Isso vai ser ainda mais complicado, às vezes, para situações ainda mais simples, tipo levantar da cadeira, por exemplo. Né? Então, tomar banho, né, sozinho, né, levantar do vaso sanitário. Vejam quantas coisas ali começam a ficar complicadas simplesmente pelo fato de eu ter reduzido tanto a minha função muscular. Por que isso acontece? Bom, esse processo natural de redução da função muscular acontece por uma redução da capacidade de gerar força e potência, que é uma consequência direta de uma redução da própria massa muscular. Eu agreguei tudo isso nesse termo função muscular para a gente depois começar a destrinchar cada um desses aspectos, mas a ideia que a gente tem que ter na cabeça é essa daqui. A função muscular está diminuindo porque a minha capacidade de gerar força é menor, porque a minha massa muscular está sendo reduzida. Isso é um processo chamado de sarcopenia. Sarco é relativo a músculo, penia é relativo a perda. Então, eu estou perdendo músculo, estou perdendo massa muscular e isso é inerente ao envelhecimento. Existem fatores que podem fazer com que esse processo seja acelerado. Então, no caso do acometimento de alguma doença degenerativa ou lesão incapacitante, pode fazer com que eu tenha uma aceleração dessa perda de massa muscular, de função muscular. Isso é ainda pior a situação, quer dizer, está fugindo ao processo natural e fisiológico, já tem um elemento agora mais degradante, mas eu posso reverter, vindo aqui uma boa notícia, esses impactos através do exercício físico. Eu consigo desacelerar essa perda, estabilizar ou até mesmo reverter a perda, a depender de como que o exercício, e não apenas ele, obviamente o aporte nutricional também vai ter um impacto importante, mas eu consigo reverter boa parte dessa perda de função muscular a partir do exercício físico. Por que a gente gera essa perda? Bom, vamos entender para início de conversa que essa perda de função muscular ela pode variar, né, a depender dos estudos ali, entre 0,8% e até 2% ao ano. Isso significa dizer que uma pessoa com um idoso com 80 anos de idade, ele pode chegar a ter uma perda de cerca de 30% da função muscular. Isso é muita coisa. Né? E por isso a preocupação que a gente tem que ter com esse tipo de desenvolvimento de força e potência muscular, da função muscular, com indivíduos mais idosos. Muito bem, o que a gente observa, né, e atribui a essa redução da função muscular e tal? Bom, primeiro, óbvio,
é a inatividade física. É muito claro que as pessoas, quando vão envelhecendo, começam a gerar uma redução dos seus níveis de atividade física, mesmo considerando todas as formas de atividade física. Às vezes o trabalho vai se tornando um pouco mais sedentário, as formas de lazer vão ficando mais sedentárias, o nível de exercício físico e prática de esporte vai sendo reduzido. Tudo isso está implicando no maior nível de comportamento sedentário, ou seja, menos atividade física, mais comportamento sedentário. Isso induz diretamente a redução da força, né? É só pensar aquele princípio do estímulo e resposta. Eu tenho que entender que o nosso organismo responde aos estímulos, mas ele também responde à ausência de estímulo. Se ele está habituado a receber um estímulo e para de receber, ele também vai responder dessa forma. Ele vai passar a se adaptar, a se modificar em função da diminuição dos estímulos ou da inexistência deles. Outra coisa que acontece e que é inerente ao envelhecimento é que a produção de, por exemplo, GH e IGF-1, que são hormônios anabolizantes, né, que vão gerar síntese proteica no nosso organismo, vão favorecer a construção do tecido muscular, ela passa a ser diminuída com o envelhecimento. Uma menor atividade hormonal associada ao envelhecimento. Então isso vai prejudicar a síntese proteica. E qual é o impacto disso tudo? Eu tendo a ter uma redução tanto do número quanto do tamanho das fibras musculares, né? Essas bolotas vermelhas aqui representando fibras musculares dentro, né, de um músculo qualquer. Eu tenho aqui menos fibras, né, musculares agora, e todas elas de tamanho menor. Então, eu estou diminuindo tanto o número, né, quanto o tamanho das fibras. Isso, obviamente, vai fazer com que a minha capacidade de gerar força, então, novamente, para eu subir as escadas, passa a ser uma tarefa muito mais complexa. O meu esforço passa a ser muito maior para poder realizar aquela mesma atividade. Então, a patogênese, chamada patogênese da sarcopenia, além de critérios que já foram apresentados da idade, né, o envelhecimento, eu tenho que pensar em um aporte nutricional inadequado, todas essas coisas vão ser levadas em consideração, a inatividade física, mas do ponto de vista fisiológico eu tenho uma redução de testosterona, redução da produção de GH e IGF-1, isso causa uma diminuição das chamadas unidades motoras, ou seja, eu tenho possivelmente uma regressão da inervação, né, do motoneurônio sobre fibras musculares, isso vai diminuindo minhas unidades motoras, e eu tenho também um menor suporte vascular, que vai sendo diminuído. Tudo isso também é consequência não só de envelhecimento, mas também da inatividade física, fazendo com que o meu aporte nutricional, né, de glicogênio, de gorduras e até mesmo de oxigênio passe a ser menor para certas regiões, e com isso o músculo vai perdendo sua função. O que a gente precisa fazer para reverter esse quadro? Obviamente é o exercício físico, mas vamos entender que existem algumas atribuições do exercício bastante interessantes. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele lançou 2 posicionamentos bastante interessantes falando sobre exercício físico relacionado à saúde, aptidão física relacionada à saúde, tanto para idosos, num documento publicado em 2009, referente a idosos especificamente, e outro documento publicado em 2011 falando dos adultos de uma forma em geral. O que se recomenda nesses documentos é basicamente a mesma coisa, com algumas especificidades para cada grupo etário, mas a ideia é reduzir o tempo de inatividade física e fazer com que os idosos e adultos de qualquer idade, passem a praticar mais exercícios. Um grupo de pesquisadores brasileiros recentemente publicou um estudo mostrando que os idosos tendem a apresentar um menor grau de aptidão física, aptidão motora geral. Então a gente tem que ter essa preocupação de fazer com que eles mantenham essa aptidão física e motora em níveis satisfatórios para que possam realizar as atividades do dia a dia com maior facilidade e, obviamente, que passem, né, a não depender, né, ou que simplesmente nunca dependam de outras pessoas para que possam realizar essas tarefas. Estão tentando manter a sua autonomia.
Que tipos de exercício o Colégio Americano de Medicina do Esporte tem recomendado para um programa de exercícios para pessoas adultas de qualquer idade e inclusive de idosos? Eu tenho que contemplar nesse programa exercícios de fortalecimento muscular, exercícios aeróbicos e exercícios de alongamento e flexibilidade. Ao longo da semana, eu não preciso fazer isso todos os dias ou toda a sessão de treino, mas que ao longo da semana eu consiga contemplar todas essas formas, esses 3 grandes grupos de exercício, independentemente do método, independentemente do modo do exercício, mas que esses tipos, essas categorias de exercício precisam estar incluídas no programa de exercício dessas pessoas. Coisas que são interessantes da gente saber. Em idosos, o treino de força, em especial com intensidades mais altas, promoveu o aumento dos níveis de IGF-1 em idosos. Olha que coisa interessante. Se eu estou preocupado com a questão da sarcopenia, tentar reverter a sarcopenia, fazer com que eu tenha essa redução, esse aumento, do IGF-1, que vai ajudar a síntese proteica no músculo, isso passou a ser muito importante, muito interessante. Não é só aumentando a força, aumentando a massa muscular também dos idosos. Outra questão é que esse tipo de treino tende a promover aumentos expressivos na taxa metabólica de repouso, o que vai ajudar nos programas de controle da massa corporal, em especial da constituição corporal, de aumentar a massa livre de gordura e reduzir o componente de gordura da nossa massa corporal. Tudo isso vai ser de extrema importância. Também é importante saber que, em especial para os idosos, eu não preciso fazer treinamento de força todos os dias. Se eu fizer 1 a 2 vezes por semana, isso parece já ser suficiente para poder fazer a manutenção da minha massa muscular. Então eu não preciso treinar força todos os dias, até porque vários dos idosos não gostam exatamente desse tipo de atividade. Então ele não precisa ser forçado a fazer isso todas as vezes. Mas 1 a 2 vezes por semana já se mostra como sendo interessante. Os estudos também têm mostrado que, independentemente de ser idoso ou de ser adulto, isso também vale, essa mesma regra. Porque o volume total, a carga total da semana de treino é mais determinante para o ganho de força e hipertrofia muscular do que o número de vezes que você treina ao longo da semana, ou seja, a sua frequência semanal de treinos. Então você pode, num único dia na semana, fazer toda a carga de treinos que você tinha que fazer ao longo da semana. Qual é a vantagem de eu dividir em 2 ou mais dias? É que eu consigo dividir essa carga, os treinos não ficam tão pesados em termos de duração, e você consegue, inclusive, reduzir a duração de cada sessão de exercício. Então, existem algumas vantagens de eu dividir em 2 ou mais vezes na semana o treino de força, mas quando isso não for possível, treinar a força pelo menos 1 vez por semana já mostra alguns resultados interessantes em termos de manutenção dessa aptidão. Volto a insistir, manutenção. Não quer dizer que eu vou gerar grandes ganhos de hipertrofia treinando dessa forma, tá? Mas pelo menos a manutenção consegue ser estabelecida. Do ponto de vista dos exercícios aeróbios, nós temos uma outra coisa que é bem interessante também. Existem já indicativos, evidências científicas mostrando que eu consigo obter hipertrofia muscular fazendo simplesmente exercício aeróbico. Então, isso foi visto não só em idosos. Homens e mulheres sedentários entre 20 e 80 anos de idade, em estudos diferentes, foram mostrando ganhos de força e de massa muscular a partir da realização de exercícios aeróbicos. O que a gente tem que pensar? Bom, se eu estou pensando em termos de idoso, eu já tenho aquela questão. É para correr? É para caminhar? Depende. Se consegue correr, corre. Se não consegue, caminha. Se não gosta de caminhar, quem sabe, de repente, fazer outros tipos de atividades como dança, e outras expressões corporais que podem vir a substituir esses exercícios convencionais aeróbicos, mas que vão dar a condição de poder gerar essa aptidão cardiorrespiratória melhorada. Mas de que maneira eu consigo melhorar a hipertrofia, aumentar a hipertrofia muscular pelos exercícios aeróbicos? Eu tenho que fazer exercícios que sejam de intensidade alta, mais uma vez. Os de força já tinham que ser de intensidade alta para poder aumentar a taxa metabólica de repouso, IGF-1,
agora os aeróbicos também precisam ser com intensidade alta. Não adianta fazer aquela caminhadinha leve, estilo shopping center, domingo à tarde, às vésperas do Natal, que você não, mesmo que você queira, não dá para caminhar rápido, vai ter sempre que caminhar devagarzinho. Não é dessa forma que você vai conseguir promover a hipertrofia. Os exercícios aeróbicos têm que ser com intensidade alta. Ela é estimada, né, com base em vários estudos diferentes, na intensidade entre 70% e 90% da frequência cardíaca máxima. Então são esforços de intensidade alta também. E, para surpresa nossa, inclusive os exercícios de alongamento e flexibilidade podem gerar algum grau de hipertrofia. Obviamente, não é na mesma dose que esses exercícios aeróbicos intensos, que não é na mesma dose, né, não vão conseguir realizar ganhos na mesma dose que os exercícios de força específicos. Mas eu também consigo melhorar a hipertrofia muscular através de exercícios de alongamento e flexibilidade. Obviamente, eles também precisam ter um caráter de intensidades mais altas. Então, gerar utilização de implementos, né, para poder gerar uma carga extra nesses exercícios, para poder gerar uma resistência ao movimento. Eu tenho que tentar criar intensidades altas, também não é somente naquele ponto do relaxamento muscular, eu tenho que ultrapassar um pouquinho esse nível. A gente vai ter uma aula mais para frente para falar sobre isso, né? E isso pode contribuir com a hipertrofia muscular. O mais importante nessa história, pessoal, é que não é simplesmente fortalecer músculos, eu tenho que pensar em fortalecer os movimentos. Então, fazer tipos de treino que sejam compatíveis com as tarefas do dia a dia que essas pessoas realizem, isso parece ser ainda mais importante. Tá? Então pensem, isso vale não só para idosos, vale para, vamos para o extremo oposto, vale para um atleta profissional, um atleta de nível olímpico. Não é simplesmente fortalecer músculo, eu tenho que pensar nos movimentos que estão sendo gerados, e esses movimentos precisam ser fortalecidos. Isso vai favorecer o desempenho em alta dose. Por fim, é importante a gente deixar claro, isso também vai ser um assunto de uma aula um pouco mais para frente, que há uma diferença entre a força e a hipertrofia, são duas coisas diferentes. Embora sejam relacionadas, eu posso ganhar força com o exercício, mesmo que não ganhe hipertrofia. A força pode aumentar, ou seja, eu suportava mobilizar uma determinada carga, agora eu levanto uma carga que é bem maior, né? Isso significa que a minha força aumentou, mas não necessariamente implica em dizer que a minha massa muscular teve aumento. Então, mesmo sem hipertrofia muscular, eu consigo gerar aumentos de força. A gente vai ver isso também numa aula próxima.